Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a HTBras Cursos. Meu nome é Eduardo Popovici e hoje trataremos em especial da configuração de storage pool do Windows Server 2012 R2. Muito útil para as provas do MCSA e para o dia a dia. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e curtiu, deixe o seu like, não curtiu, deixe seu comentário, é sempre importante, tá bom? Então, bora para as configurações. Bom, vamos iniciar as configurações. Nesse caso, gente, é importante entender o que é exatamente um storage pool. Imagine que você tenha em seu servidor 3 a 4 HDs físicos, pelo menos. Tudo bem? Então você tem discos sobrando e você trabalha com eles de forma independente. Imagine que é possível unir os discos que estão em excesso ou que estão sem uso em uma única atividade. Ou seja, imagine que você tem um servidor de arquivos e você pode usar os 3 discos para armazenar os arquivos. Se um disco parar de funcionar, você não perde os arquivos nem o serviço é interrompido. Então, montar um pool de discos é montar uma unidade única com vários HDs. Isso é muito útil no dia a dia. Geralmente, nós utilizamos esse tipo de recurso num equipamento chamado storage, em uma informação, ou melhor, numa técnica chamada de criação de LUM. Mas você pode fazer isso através do Windows Server 2012 R2 de forma bem tranquila, bem fácil. Eu tenho aqui o Windows Server 2012 R2 Data Center completamente atualizado, tá? E nós faremos toda a criação daqui. Importante, gente, vou acessar aqui a parte de disco. Segura a bandeirinha do Windows, bate o xadrez e temos o gerenciamento de disco, daquela nossa forma clássica, como era visto no Windows Server 2008 e 2008 R2. Então, eu tenho meu disco principal, unidade C 2 pontos, que é a instalação do Windows, tá? E eu tenho 3 discos livres aqui de 60 GB, e a minha ideia é criar um bloco, uma única unidade com esses 3 discos, ok? Para aproveitar. Imagine o seguinte, você ganha performance, porque são 3 discos e são 3 entradas, 3 conexões de barramento, são 3 cabeças de leitura e por aí vai, tá? Então você tem 3 vezes mais velocidade e nós podemos usá-los em conjunto, ok? E se para um disco, o outro assume. Então você tem a resiliência de um disco, de 2 discos, dependendo do formato da configuração. Legal? Mas a nossa ideia aqui é entender exatamente o porquê criar um storage pool e quando utilizá-los. Ponto importante: para a criação do nosso pool, nós deixaremos o nosso disco offline. Tá? Então vamos marcar aqui os nossos disquinhos como offline, botão direito, offline, ou seja, o Windows sabe que eles estão ali, mas não estão sendo utilizados, não estão sendo usados para nenhum outro tipo de serviço. Então vamos deixá-los offline. Vamos fechar aqui o gerenciamento de disco e abrir o nosso gerenciador do servidor, nosso Server Manager, para começar as configurações do storage pool. No nosso Server Manager, no gerenciador do servidor, vamos até Serviços de Arquivo e Armazenamento. É o ícone que está do lado esquerdo inferior do nosso painel de gerenciamento. Tá? Nosso ícone, notem o seguinte. Em discos, eu tenho aqui quantos discos físicos eu tenho conectado ao equipamento, quantos estão online e quantos estão offline. Todos os discos que estiverem offline podem ser utilizados para a criação de um pool de discos. Vamos aqui em pool de armazenamento. Notem que eu tenho a disponibilidade de criação através de um servidor que nós chamamos aqui, que eu dei o nome de Server 1. Tá? Os discos que estão offline, discos físicos disponíveis, aparecem no canto direito inferior. Então nós temos aqui os discos que têm a disposição para a criação de um pool de discos. E nós vamos começar a criar esse pool. Em tarefas, no canto direito superior, clique na seta que aponta para baixo e escolha Novo Pool de Armazenamento. O assistente será aberto. Vamos pressionar o próximo. Notem que o meu servidor apareceu na parte inferior. Poxa, Eduardo, o meu não apareceu, cara. Olha, é muito provável que seus discos estejam online. Tá? Então verifique se os seus discos estão online. Se estiverem, não vai aparecer. Vamos colocar aqui pool do Edu. Aqui você pode adicionar uma descrição que mais seja adequada a essa configuração. Vamos ficar no próximo. E aqui nós temos os discos que podem ser utilizados para esse tipo de montagem.
eu vou marcar ambos. Quero que todos eles sejam marcados. Aqui nós temos 3 configurações. Quando eu aloco o meu disco, ele me permite colocar aqui ou como automático, ou como espera ativa, ou como manual. Nesse primeiro momento, deixem aqui como automático. Notem na parte inferior, na descrição, que ele colocou a capacidade total de 180 GB. Ele fará a junção de todos esses discos, deixando 180 GB disponível, ok? Então, ele fará a somatória de todos os espaços. Vamos deixar como próximo, e aqui ele monta todo o meu pool de discos, meu pool de armazenamento. Vamos clicar no Criar. Ele faz toda a coleta de dados, faz a criação e atualização do cache local da máquina. Ok? Depois que eu faço essa criação, é necessário ainda a criação de um disco virtual. Nós podemos já efetuar isso através do assistente. Se você marcar esta opção, ele já abre o outro assistente para a criação de um disco virtual. Faça isso, coloque essa informação e clique no fechar. Ele abre a criação para um novo assistente de disco. O que acontece? Eu fiz a junção daqueles discos físicos. Agora eu preciso criar uma unidade lógica, conhecida como LUM, para quem trabalha com storage. Essa LUM, essa unidade lógica, será reconhecida como um único disco que usa os 3. Então vamos clicar no próximo. Aqui notem que ele marca aquele disco, 178 GB, tá vendo? Que nós havíamos criado. Vamos dar um próximo. Daremos um nome dele aqui, disco pool edu. Você pode colocar também, adicionar uma descrição, como você achar melhor. Vamos clicar no próximo. E nesta etapa, faremos a escolha da resiliência do nosso ambiente de discos em pool. Neste caso, nós temos o que nós chamamos de layout, tá? Então, isso é muito comum ser encontrado como simple, mirror e parity, ou paridade. Pessoal, quem já trabalha na área de TI há muito tempo, conhece esses camaradas aqui com o termo RAID, tá? Então, o simple, ele junta tudo, ele deixa muito rápido, mas sem confiabilidade nenhuma. Resumindo, RAID 0. Mirror, RAID 1, ou seja, espelhamento. Paridade é o que eu recomendo, ele perde um pouco do espaço, tá? Porque ele deixa um disco espera, um disco de espelho, tá? Porém, se para um disco, ele não perde os dados. Ele grava dado paridade e mantém a informação salva de forma confiável. Então fica aqui a dica. Simples, RAID 0, extrema velocidade, muito bom. Velocidade, não tem confiança. Perder um disco, perde tudo. Espelhamento, você precisa de pelo menos 2 discos. Ele faz um espelho dos dados que estão em um e outro. É muito legal para uma pequena disponibilidade. Nesse exemplo, vamos usar a paridade. Eu particularmente gosto mais deste item, deixa o ambiente mais seguro, tá bom? Lembrando, o mínimo para uso aqui são 3 discos, ok? Então, esse layout, ele requer no mínimo 3 discos para funcionamento. Vamos lá, então. Detalhe importante. Conforme você aumenta os discos, tá? No total de 7, ele aumenta a resiliência. Se eu tiver 7 discos, ele permite 2 discos de falha. Então, se houver a queima física de 2 discos, ele comporta, ele segura o ambiente não cai. Tudo bem? Então, vamos manter aqui paridade. Pressionar o botão próximo. Eu quero que o tipo de volume, que é o espaço de armazenamento, ele pode ser fixo ou ele pode ser dinâmico. Pessoal, ambiente em produção dinâmico, tá? Fixo. Laboratório dinâmico. Nós estamos num laboratório, ele fará uso conforme a necessidade. Aqui estamos no dinâmico. No mundo real, você usa fixo. Ele ganha mais performance, ele torna o ambiente mais performático, mais rápido. Ok? Eu vou usar dinâmico porque estamos em um laboratório. Vamos lá, então, clicar no próximo. Aqui eu especifico o tamanho total desse disco. Poxa, Eduardo, mas não é o mesmo 178 GB? Não, não é. Aquilo é um espaço geral da unidade lógica. Olha que bacana, gente. Eu posso criar vários discos, diversos discos de tamanhos diferentes
dentro de uma unidade lógica. Poxa, Eduardo, não entendi. Me explica isso direito. Então vamos lá. Eu peguei 3 discos de 60 GB. Esses discos de 60 GB foram unidos em um só. Tudo bem? E foi contabilizado o espaço total. Depois, dentro desse espaço físico de 3 discos, eu consigo criar diversos espaços lógicos de tamanhos diferentes. Então aqui estou criando uma LUM, unidade lógica, de, por exemplo, 40 GB. Vamos colocar aqui 40 GB. Então esse espaço de 40 GB fará uso dos 3 HDs de 60 GB. Um pouquinho em cada um. Então isso significa que ele usará os 3 discos para processar estes 40, gravando dado paridade, dado paridade, dado paridade, dado paridade e assim sucessivamente. Você ganha performance e se um dos discos morrer, deixar de funcionar, o seu ambiente, aqueles dados que estão no seu disco de 40 GB virtual, ele não morre, ele continua funcionando. Ele usa o mesmo conceito de um storage, tá? Exatamente o mesmo conceito de um storage de SAN. É lógico que não é possível a comparação de um equipamento físico com um equipamento com um computador, um servidor, né? Alguma coisa mais simples. Então isso aqui ele é usado muito em ambientes de pequeno e médio porte. Em ambientes maiores você exige um equipamento maior, mas ele pode ser muito útil no dia a dia. Detalhe, ele é cobrado nas provas do MCSA do Windows Server 2012 e 2012 R2. Vamos marcar 40 GB. Vamos dar o próximo. Aqui eu tenho qual o servidor onde tem a localização desse pool, o subsistema, o pool de discos, ou seja, ele faz uma validação completa do ambiente. O ambiente que eu me refiro aqui, gente, é esse ecossistema relacionado aos discos, as unidades virtuais que estão sendo criadas, tá? Então aqui, por exemplo, paridade, dinâmico, tamanho 40, excelente, é isso que eu precisava. Vamos clicar no criar. Ele coleta informações, cria disco virtual, faz um último exame, inicia o disco e atualiza o cache. Vejam que criar um volume quando esse assistente fechar já está marcado. Então agora eu farei a formatação, a preparação do disco virtual, usando os 3 HDs, para utilização no servidor. Não fechar. No próximo, no assistente de novo volume. Marco o volume que está ali. Próximo. Desses 40, eu quero formatar, ele separa 8 MB, tamanho mínimo para o sistema. Letra unidade E, próximo, próximo, criar. Faz a formatação. Adiciona o caminho de acesso e faz a atualização do cache. Turma, muito simples e muito fácil. Poxa, Eduardo, tem muito passo, cara. Tem muito passo. Realmente ele exige que você faça todo o procedimento correto. Vamos ao resultado final. Vamos no Windows Explorer. E nós temos ali a nossa unidade lógica de 40 GB. Essa unidade lógica, tudo que for salvo aqui, ele utiliza 3 discos físicos dentro de um storage pool. Muito interessante, muito fácil e muito simples de utilizar. Basta, lógico, a prática. Ok? Pessoal, a princípio é isso. A criação do storage pool ela é simples. Ela tem uma série de passos, uma série de sequências, exige prática, não tem jeito. Tá? Mas é uma coisa muito útil e muito legal de ser utilizada. Você pode usar esse tipo de recurso, por exemplo, com máquinas mais antigas que tenham HDs menores e você precisa de um espaço determinado para um file server, para o IS, para um servidor de FTP e coisas do gênero, e precisa de um mínimo de tolerância a falhas, um mínimo de confiabilidade naquele servidor. Ok? Galera, grande abraço, sucesso aí para vocês. E dica, hein? Se passou na prova da MCSA, manda o curtir aí, manda o informativo, que a gente publica aqui lá no blog, lá na comunidade do HTBras no Facebook, que você passou nas provas, e dá os parabéns também, tá bom? Aproveitando, os meus alunos da Faculdade Impacta se preparem, Tio Du está preparando um conteúdo bem legal aí de administração de redes para vocês, viu? Vocês vão ficar feras aí nessa parte de administração de redes. Um grande abraço a todos e sucesso! Pessoal, a página da HTBras ela recebeu uma repaginação, tá?
Então deixei a página um layout mais legal, mais bacana. Tem a parte agora de serviços e comunidades, né? Então a parte de cursos, tem umas coisas bem legais, inclusive com os livros. O blog, gente, o blog está no mesmo lugar. Tem que clicar aqui no Bzinho do blog. Ele leva para o htbraço.blogspot.com.br. Tem bastante coisa legal. Vocês verão que tem bastante coisa de Linux também, principalmente para a parte de segurança de informação, segurança de redes, usando o Kali. Tem umas coisas legais com Parrot, então vou começar a trabalhar legal com esses caras, forte. Tem coisa de VMware, tá bem diversificado, viu, gente? A nossa página aqui na HTBRAS, pessoal, também ganhou um ponto bem importante. Deixa eu pegar aqui, tem escola virtual, tem os nossos cursos, né? Vai entrar mais coisa aqui. Estou preparando um treinamento legal do MCSA completo aqui. Parte de contato, blog, serviços, projetos e eventos. Aqui dá para entender um pouquinho mais o nosso trabalho e as nossas atividades, tá? Então, nossos eventos que nós participamos, alguns projetos que nós fizemos fisicamente. Então, tem uma coisa bem legal, dá uma olhadinha, ver se você gosta, ver se você se identifica com o conteúdo. Vamos ver aqui na parte de escola virtual. Não, não. Eu me perco aqui. Livros, muito bem, os livros. Sim, nós escrevemos livros também. Tem bastante coisa legal. Inclusive, eu escrevo com parceria do Júlio Batiste, o mestre Júlio Batiste. Tem aqui o nosso livrinho. Livrinho nada, o nosso gigante, cara. 2.100 páginas só de Windows Server 2012 R2 para galera que busca um conteúdo no papel, uma coisa bem bacana. Acho que é o maior livro que tem sobre o assunto. É o meu livro com o mestre Júlio Batiste, tá? Então dá um pulinho ali. A propósito, eu faço parte da comunidade MTI, Mixed Technology Influencers, uma equipe de especialistas em tecnologia mista. E aqui eu tenho alguns parceiros que deixaram os banners, como o mestre Osanã e o mestre Rafael Bernardes, do Cooperati, tá? Então deixa aí o recadinho legal para vocês. Um grande abraço a todos e muito sucesso!